mais uma vez, um lugar muito especial na minha vida, na minha formação, e sempre quando venho aqui, sempre fui muito bem recebido, muito bem acolhido, e é assim que eu me sinto. E hoje, para falar de alguém que é muito importante, Jesus de Nazaré, uma aldeia muito pequena, só tinha um poço, não tinha mais de um. E ele cresceu, ao que tudo indica, acostumado a dividir as coisas com os outros. E não só apenas a água, que é um elemento material muito importante, mas pelo fato, e nós acreditamos dentro do Jesus, na visão espírita, que ele era e é um espírito evoluído, um irmão mais velho na estrada da evolução, ou para usar um termo bíblico, na escada de Jacó, e portanto ele dividiu também o seu sentimento com as pessoas. E o sentimento que nós conseguimos desenvolver ao longo da vida passa, principalmente quando estamos encarnados, para localizar um dos órgãos dos sentidos, pelo menos os 5 sentidos que temos certeza, como dizia o filósofo John Locke, olha, possivelmente, em se tratando do universo, devem existir mais sentidos, mas eu só posso falar de 5. Obviamente, nós que somos espíritas acreditamos em mais de 5 sentidos, mas para as pessoas que não acreditam como nós, existem 5 sentidos. Mas, portanto, tudo bem que sejam 5 sentidos, existe um que muitas vezes, apesar de parecer ser respeitado, ser reconhecido, ele é negligenciado na sua potencialidade, que é a visão. E muito daquilo que somos hoje guarda relação com a nossa maneira de olhar a vida, as pessoas, os temas, tudo que está relacionado com o viver e o existir. E Jesus, no coração do chamado Evangelho, na boa notícia trazida por ele não deixou de nos ensinar sobre a importância do olhar na vida, a respeito das dificuldades, e as dificuldades existem para todos nós, em diferentes setores, mas o olhar ele faz toda a diferença, inclusive naquilo que denomina um processo de cura, para aqueles que estão em busca de alguma elevação de pensamento para contribuir para o seu processo de cura, que no final é o processo de cura da nossa própria alma, que ao longo do tempo se tornou, ela não é assim, ela tem a divindade potencialmente dentro dela, mas ao longo do tempo, pelas escolhas que fizemos, a nossa alma se tornou deseducada, enferma, entre aspas. E quando aparece alguma enfermidade física ou moral também, é um sinal de que a nossa alma precisa buscar uma educação, não só aquela baseada nos livros, mas uma educação um pouco mais profunda, que possa modificar as estruturas do nosso ser. Dito isto, como um preâmbulo, como uma introdução, podemos chegar à frase que retrata o pensamento de Jesus. Jesus ele conseguia ser simples e ao mesmo tempo profundo. No Sermão do Monte, nos evangelhos no evangelho atribuído a Mateus, no capítulo 6, versículo 22, Jesus disse: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E aí eu pensei neste tema, que é um tema para mim muito caro, porque eu sou um declarado, um apaixonado por Jesus, e acho que não tem como ser diferente, ainda mais diante das dificuldades atuais. Acho que todo mundo pode lembrar de qualquer outra pessoa que tenha contribuído para a história da humanidade,
para a história do pensamento, mas Jesus ele continua atual mesmo durante uma pandemia. E isso é muito difícil, porque nós vivemos em uma época onde, é claro, que as situações difíceis existem. No entanto, nós temos, por conta do comportamento do nosso espírito, a partir das múltiplas existências, um vício no nosso olhar. Então nós costumamos, a despeito das dificuldades que reconhecemos que existem, não estamos negando, mas nós costumamos nos identificar somente com um tipo de pensamento, e isso produz ideia fixa, né? E aí você acorda já com dificuldade de certa forma, colorir o seu pensamento. E às vezes pelos noticiários, que são importantes, desde que cumpram uma noção ética naquilo que tange a informação. Por exemplo, Eurípides fundou um jornal em Sacramento, mas ele tinha uma preocupação ética com a Gazeta Sacramentana, só para citar um exemplo dentro da história do Espiritismo. Ele fundou um jornal, ele queria noticiar as pessoas. Eu acho que é importante noticiar, é importante dizer o que acontece. Mas o próprio Allan Kardec, quando escreveu a Revista Espírita, ele sinalizou em mais de uma oportunidade que a cultura do medo, que é diferente da prudência, a cultura do desespero, isso sempre atraiu e também aprisionou a história da humanidade. Tem um livro de um historiador francês chamado Jean Delumeau, que é a história do medo no Ocidente. E neste livro ele conta que várias sociedades foram controladas pelo medo. Então, prudência, já dizia Pitágoras, é a filha mais velha da sabedoria. Tudo bem, isso é importante e sempre vamos buscar, cada um a sua moda, e de forma que possa fazer este movimento de forma natural. Mas, sim, isso existe e as pessoas, às vezes, fazem esse processo de empilhamento nas outras, né? E isso atrapalha, né, a travessia do rio da vida. E para nós que acreditamos que a alma é imortal e que ela sobrevive à morte do corpo, e uma vez que este princípio para nós está demonstrado, a partir do próprio exemplo de Jesus, que reapareceu no chamado terceiro dia com o seu corpo espiritual, que os russos da Câmara Kirlian chamaram de corpo bioplásmico ou bioplasmático, que nós na nomenclatura espírita chamamos de perispírito. Então, como Jesus reapareceu no terceiro dia, dando prova da imortalidade da alma, nós temos não só uma visão vaga, como muitos outros povos, como muitas outras religiões, acerca da imortalidade da alma. Nós temos a certeza de que a alma sobrevive à morte do corpo. Então, o processo de exemplificação dos ensinamentos de Jesus também passa por uma relação equilibrada entre prudência e coragem moral. Porque outras pessoas que convivem conosco, e nós não somos melhores do que elas em absolutamente nada, mas talvez por formação, elas não têm a quantidade e a qualidade dos ensinamentos que nós possuímos. Então, muitas vezes, um olhar nosso pode contribuir para modificar um clima de um próprio lar, né? Então, estou dizendo que ninguém tem que tomar cuidado, que ninguém não pode ter medo. Se caso chegue o nosso momento de fazer a mais importante das viagens, não é? Que o Espírito de Verdade chamou de a grande viagem, Sócrates também já tinha chamado ela de a grande viagem. É óbvio que no nosso estágio evolutivo a gente tem um certo receio, que guarda relação com o instinto de conservação, é normal, nós não somos espíritos como Francisco de Assis, mas é importante também exercitar esse conceito potente que é o da imortalidade da alma. E eu acho que com cuidado e equilíbrio nós vamos contribuir para modificar aos poucos a atmosfera do nosso planeta, começando pelo nosso lar, pelo nosso bairro, pela nossa instituição espírita, pela nossa sociedade, pelo nosso estado, pelo nosso país e pelo mundo, né? Carecemos hoje de pessoas que possam
falar de coisas boas para as outras pessoas. E vejam vocês que Jesus viveu uma época também difícil, não é? Jesus também, porque às vezes nós achamos, quando nós estamos inseridos num problema, e é um problema de ordem mundial, nós achamos que outras pessoas não viveram o que nós estamos vivendo. Então, na própria França, na época do Kardec passou por situações semelhantes à nossa, e Jesus, na época dele, também passou por todas as dificuldades possíveis. E aqui que está o ponto da reflexão de hoje. É uma reflexão muito rápida, muito leve, não tenho pretensão nenhuma de trazer alguma coisa nova, até porque não tem nada novo, a gente não precisa de nada de novo. Eu acho que foi o que Nina falou, acho que a gente não aprendeu como achávamos, acho que nós não aprendemos como achávamos por tudo aquilo que a gente fez durante os grupos de estudo, as palestras, ou os programas de rádio, os textos escritos. Nós achávamos uma coisa e quando somos colocados à prova, vemos que é um pouquinho diferente, né? Principalmente quando algo acontece perto de nós, dentro da nossa própria família. Mas Jesus continua sendo essa grande luz, né? Essa grande direção da humanidade, com todo respeito a todos os outros mestres, todos os outros líderes, homens e mulheres importantes de inúmeras religiões, de várias culturas. Nós temos muitos exemplos na história da humanidade. Mas Jesus nos parece, e não veio do Ocidente, né? Ele foi domesticado pelo Ocidente, mal utilizado pelo Ocidente, dentro da cultura hebraica e cristã, do ponto de vista institucional pelo menos, mas Jesus veio do Oriente Médio, então é uma região ainda confusa, mas de lá vieram as 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Isso não é pouca coisa, né? De lá também veio o café, de lá veio o açúcar, e também tem um ponto em comum que é o petróleo, que ainda é a maior riqueza do mundo no Oriente Médio. E deste local veio Jesus também, e que é importante. Hoje, dentro do judaísmo, reconhece-se que foi um grande profeta. No islamismo, que é a religião que mais cresce no mundo, no Alcorão, no livro sagrado deles, ele é considerado um grande profeta. Para nós que estamos inseridos na tradição cristã, ele é o maior profeta. E, no entanto, às vezes, até pela forma como nós lemos, que Leon Denis achava que deveria ser mais lenta, ou como Cecília Meirelles, que também falava acerca dos nossos avós, que liam menos, segundo Cecília Meirelles, mas liam melhor do que nós. E no movimento espírita, fazendo uma relação aqui positiva, de autocrítica, como temos muitos livros na bibliografia espírita, às vezes acreditamos que o caminho mais complexo é o melhor, e não é. Então parece que nós entramos sem avisar ninguém numa competição para ver quem já leu isso, quem não leu, né? E é muito comum, porque tem muito livro, então tem séries e as pessoas vão lendo, mas eu acho que essa reflexão de Leon Denis e da grande poeta Cecília Meirelles esses pensamentos são importantes para nós. Acho que a gente precisa, a minha avó falava isso, né? Uma das minhas avós, eu me dava bem, graças a Deus, com as duas já fizeram uma grande viagem. Nós temos que aprender, meu filho, a lavar a vasilha do arroz. Então, quando e é uma questão que a Nina insiste bastante, quando ela fala acerca de temas que estejam relacionados a Jesus, ela sabe a força que isso tem, porque isso veio também do pai dela, que é um exemplo vivo de testemunho dos ensinamentos de Jesus, e vem da mãe dela também, a dona Beide Peixoto. Então eles sabem que isso, na hora da dificuldade, é o que segura, né? E com todo respeito, todo mundo me conhece aqui desde novo, eu sou um admirador de Kardec, mas na hora da dificuldade a gente volta a Jesus, né? Eu lembro de Kardec, nossa, um grande educador, discípulo de Pestalozzi, um grande pesquisador, mas entre Jesus e Kardec, Jesus é maior. Eu lembro de uma advertência que eu recebi no centro espírita de minha formação, no centro espírita discípulo de Ismael, da dona Jupira. E eu comecei muito cedo, e aquela coisa da empolgação do jovem, e ela gostava muito de mim. Eu ia à casa dela para me orientar com ela. Cansei de ir à casa dela para escutar ela, porque ela era uma discípula do Cristo, sem falar muito, só falava pouco. Mas uma vez eu fui numa palestra, aquela coisa toda do jovem falando, eu fico às vezes, né, motivado falando. Aí ela me chamou no final e falou assim: meu filho, nunca esqueça na sua vida,
É muito bonito você falar de Kardec, mas nunca se esqueça de Jesus. Então, assim, é uma frase pequena também da Jupira, e isso me marcou profundamente. Tem duas histórias para não sei explicar direito. Uma é essa e a outra porque todos somos mais ou menos médios, e eu desde muito cedo comecei a trabalhar com mediunidade. E uma vez eu estava voltando desse centro espírita, desse Cristo de Ismael, eu encontrei uma senhora no ônibus voltando, ele fica na Venda da Cruz, em São Gonçalo. Uma senhora sentou ao meu lado, viu que eu estava com o livro dos médiuns, não sei porque eu não botei na mochila. Ela virou para mim e falou assim: meu filho, olha só, vou falar uma coisa para você, na sua vida nunca esqueça deste livro. Que é outra coisa também que ficou, eu não sei quem é essa senhora, nunca mais encontrei ela no movimento espírita, mas até hoje existem outros livros bons, O Invisível do Leon Denis, Mediunidade, Vida e Comunicação do Herculano Pires, O Fenômeno Mediúnico de Gabriel Delany, mas nenhum supera o livro dos médiuns. O livro dos médiuns é muito importante para quem quer se educar e lida com a prática mediúnica. Então, são essas duas histórias que eu tenho que me acompanham. Mas no próprio livro dos médiuns, o Kardec avisa que a bandeira mais alta que ele levanta, vou usar o termo mais pedagógico, é a da fraternidade, e ele adjetiva cristã. Se ele adjetivou, ele conhecia muito a língua francesa, que é muito precisa, ele fez de propósito. Porque, claro, a fraternidade universal cabe a todo mundo. Mas se ele insistiu na ligação com o cristianismo, não foi por acaso. E aí voltemos aqui um pouquinho à frase de Jesus: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Aí desta vez, na hora de pensar na organização do estudo, eu fui escrevendo um texto, né, que eu queria até ler com vocês e pontuando alguns pontos que eu considero importantes. Aí o texto, né, começa com a frase: são os olhos a candeia, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Aí eu comecei assim: Jesus, mestre amado, se antecipou com relação às descobertas da ciência médica. Todas as pesquisas sobre doenças psicossomáticas, sobre a relação entre fé e o processo de cura, passam por esta frase de Jesus. Hoje vemos no mundo, em várias universidades, inúmeras pesquisas relacionando a fé com o processo de cura. Porque a cura é um processo, né? Não é como nós achamos. A conversão também é um processo. A gente que acha: me tornei espírita com 17 anos. Será? Será? A gente pode dizer, como o irmão de Eurípides de Bassanufo, o Milton, fez uma palestra. Se vocês me perguntarem quem é Eurípides, eu posso dizer, resumindo em uma frase: Eurípides foi espírita. Com 38 anos, Eurípides foi espírita. Isso já resume a vida dele. Aí depois você vai estudar, realmente, ele foi espírita aqui, ele foi ali. Então nós não, né? Nós estamos ainda num processo de conversão. Né? Não sei se alguém depois da nossa vida vai poder falar: André foi espírita. Será que foi em todos os momentos? Porque às vezes nós titubeamos, né? Em alguns lugares conseguimos ser, em outros lugares não. Acho que a Nina estava falando uma coisa sobre isso também quando eu estava subindo a escada. Né? Aí vai para o trânsito, vai para o ambiente de trabalho, nem sempre a gente consegue. E errar é humano, está tudo bem. Errar é humano, mas é preciso também que a gente tenha essa capacidade de sair do salto, né? Sair do pedestal, para não nos achar melhores e superiores aos outros. Bem, então sabemos, sem dúvida, indubitavelmente, que a maneira como vivemos influencia na relação que temos com as chamadas doenças e enfermidades. Aí eu até botei aqui: uma de minhas avós afirmava desde a minha infância que não existe a doença, existe o doente. É outra frase da minha avó que eu não esqueço. E tinha uma senhora em Caraí chamada Dona Madalena. Dona Madalena era psicóloga e atendia as pessoas de graça na casa dela. E eu até queria um dia pesquisar essa história e levantar, porque é uma coisa que me afetou diretamente. Muitos dos ensinamentos da Dona Madalena passaram para minha avó, e que da minha avó passaram para várias outras pessoas. E até hoje eu nunca pesquisei, eu gosto de pesquisar, ir lá e saber a história. Quem é essa mulher, Dona Madalena, que resolveu abrir a porta da casa dela para atender as pessoas? E atendeu a minha avó de graça, né? Não sei se ela atendia todo mundo de graça, mas com certeza ela atendeu muitas pessoas de graça. Então isso é forte, né? E minha avó foi até o último dia da encarnação dela falando na Dona Madalena. Então uma outra história que tem. Então minha avó dizia que existe um doente, né?
E se você, eu não lembro agora as pronúncias, tem 2 pesquisadores alemães, eles têm livros assim, um é A Doença como Caminho, A Doença como uma coisa de cura. E aí até perguntei a uma amiga que fala bem o alemão, a tradução, mas agora eu não lembro, Rudiger, alguma coisa, mas assim, são livros que estabelecem os problemas que temos em determinadas áreas do nosso corpo com algumas questões ligadas ao comportamento. E aí a gente não associa isso, né? A gente acha que não. Por exemplo, eu tenho miopia. Neste livro tem um capítulo sobre os olhos, onde eles falam que o olhar, o órgão é sensível, que exige cuidado. Então tem relação, às vezes, com o meu comportamento. Até pelo fato da minha profissão, nós somos treinados para nós sermos críticos demais. Nos 2 cursos que eu fiz, História e Filosofia, então a criticidade ela é elevada a um ponto que faz parte da sua profissão. Porém, isso não resolve todos os problemas da vida, você só criticar, porque é fácil criticar no sentido de tirar alguma coisa do lugar ou até demolir, mas construir que é difícil, né? que é pedagógico. Então, esta assertiva parece-me ligada à sabedoria, a um modo de vida que tem seu apoio na ancestralidade, na cultura dos povos antigos e no próprio campo de aprendizado da minha avó. Aí eu entro aqui, onde eu consegui chegar para dividir com vocês. Caibar Schutel, saudoso, querido, um dos grandes pioneiros do espiritismo no Brasil, dizia que a sede das enfermidades está nos olhos. Então foi mais uma contribuição que me levou a reforçar essa linha de raciocínio. Não sei se vocês vão concordar, mas estou apresentando aqui para reflexão. É por ele que chegamos ao êxtase no bom sentido, né? A experiência aí da mística, né? No bom sentido, como Teresa d'Ávila, para citar um exemplo. E é por ele que chegamos à beleza da vida, à boniteza da vida, e é por meio deste órgão também, infelizmente aí, e aí tem mais a ver com o nosso pretérito, com todo respeito, pelo que nós ainda apresentamos hoje, como a Nina falou, no trânsito, nos lugares de relação que convivemos, imaginemos, né, há 300 anos atrás, há 500 anos atrás, né? Deveria ser mais complexo para nós o processo de conviver com quem é diferente de nós. Eu não sei se vocês repararam, tem um monte de gente que convive conosco e eles são diferentes, né? E dentro da nossa própria família, que é a maior diversidade do mundo, é a nossa família. Então, nos grupamentos familiares, nós estamos inseridos nesses grupamentos como uma forma também de, na maior parte das vezes, retomar relacionamentos, não é? E, aos poucos, e agora também temos uma oportunidade única, apesar da convivência ser difícil, né? Principalmente quando a gente fica um pouquinho mais em casa, mas de exercitarmos a tolerância com relação aos erros dos outros, porque nós também temos erros. Então, quando você aponta muito o erro do outro que convive com você no mesmo lar, você vai deixar descoberto o seu erro em algum momento, principalmente no lar, e alguém vai ver. Então, o mesmo carinho, o mesmo cuidado que você gostaria que tivessem com você, você precisa ter com relação aos erros dos outros, né? E aí, Caibar Schutel insiste nisso, ó. É por ele também que a maior parte da humanidade chega às guerras. Só que a guerra lá, no Oriente Médio, por exemplo, o Afeganistão agora está passando por muitas dificuldades, crianças, mulheres, começa a nossa guerra também, interna, mas não vamos ficar só no indivíduo para não botar só a culpa no indivíduo, que é peso demais. Mas também no processo de relação nas nossas famílias, né? Se aprende com o outro, né? E ali o primeiro núcleo social é a família, e depois a escola e por aí vai. E também deságua na instituição religiosa, filosófica que frequentamos, no caso aqui o Centro Espírita. A Caibar Schutel insiste nisso e fala, ó, aqui nós chegamos também aos infortúnios, aos problemas, e eu gostaria de acrescentar que chegamos também às pandemias, pelo modo de vida que temos, pela forma como nós lidamos com determinadas situações, e com aquilo que podemos fazer para tornar essa grande escola chamada Terra, este grande planeta que nos abriga, né, um lugar melhor para todo mundo, porque a natureza é muito forte, gente, ela sobrevive.
a natureza ela tem força para ressurgir, ela vai continuar. Nós que estamos atrapalhando o desenvolvimento da espécie humana, do Homo sapiens sapiens. Ela é potente demais. A gente pensa que tem poder sobre ela, a gente não tem poder sobre ela. E ela vai responder, e já está respondendo. Então, nesse sentido, passa pelo olhar também. Porque a grande crise existencial é que nós temos valores, e quando você vai conviver na sociedade, são outros valores, né? E aí esse movimento de você procurar ser, tanto quanto seja possível, o mais próximo possível dos seus valores, aí fora, na sociedade, é realmente difícil, porém necessário que nós venhamos a exercitar isso. Criamos uma sociedade, então, enferma, imagética, que aí é controlada por imagens. Eu queria insistir nisso, e eu vou usar um filósofo, que é o Byung-Chul Han, que é da Coreia do Sul, ele está morando em Berlim, na Alemanha. Uma das primeiras coisas que ele tem falado que chama a minha atenção, ele é um dos filósofos mais importantes hoje, é sobre o celular. Para ele não é um instrumento de libertação. Eu sei que é forte, mas fique aqui como reflexão, que eu também não me libertei, mas para ele é um instrumento de dominação. Então ele conseguiu, na vida dele, ele planta, ele cuida da horta, ele tem outro tipo de vida. Não sei como ele faz para se comunicar, talvez seja no telefone fixo, que a gente acha que já está superado, ele deve estabelecer um horário. Mas assim, o que eu estou vendo é que, vamos colocar assim no plural, nós estamos mexendo no celular em horas indevidas. Porque fomos controlados por uma sociedade imagética. E o que é uma sociedade imagética? Sociedade de imagens. E aí o Byung-Chul Han, nesse livro aqui, Favor Fechar os Olhos, ele está dizendo que você não pode fechar os olhos. É muito complicado isso, porque ele está certo. Eu acho que ele está certo. Ninguém pode fechar os olhos. Porque se você não tomar cuidado, o celular vai fazer barulhinho e você vai acordar. Porque viciado, que existem algumas pesquisas que dizem que o nosso cérebro produz substâncias quando você tem a necessidade de responder a mensagem ali de imediato, ou algum vídeo que você recebeu no WhatsApp, ou alguma coisa. Então, você é viciado para responder imediato. Nem todo mundo consegue parar. E é isso que ele falou, por favor, fechar os olhos. Assim, a gente está com dificuldade até para dormir, que é algo muito importante, segundo muitos psiquiatras, para que você possa viver uma vida de relação mais equilibrada. E tem a ver com isso, com a tela do computador, dependendo do uso, com as imagens e com o celular, que é esse que chama de smartphone, que faz mais de uma coisa. Então ele diz isso, né? A Sociedade do Cansaço, que é um outro livro dele, a qual faz o próprio tempo de refém. Ela liga o tempo ao trabalho ou transforma em tempo de trabalho. O tempo do trabalho é um tempo sem conclusão, sem início e sem fim. Ele não exala nenhum aroma, até uma brincadeira dele. A gente não tem tempo de sentir, né? A gente não tem tempo de sentir. Às vezes a flor mesmo exala alguma coisa. Vocês imaginam a mediunidade como é que foi afetada pelo uso das novas tecnologias? Eu não tenho dúvida nenhuma. A concentração numa reunião mediúnica é muito mais difícil hoje do que era na época do pai da Nina e na época da dona Baby Deixou. Então assim, é muito mais difícil hoje, porque você tem uma vida totalmente atribulada, controlada por uma sociedade de imagens, e vir para a reunião mediúnica e vai tentar ali meditar, vamos usar esse termo, que é um termo mais usual, mas no sentido de acalmar a sua mente, e a sua mente está num ritmo frenético, que é o que ele está dizendo aqui, ó, é um tempo sem conclusão, porque você nem termina uma coisa, isso já aconteceu com vocês, comigo já, e eu gosto de ler. Você não terminou um livro, começa o outro, não terminou o outro, começa o outro, e daqui a pouco você não termina nenhum dos livros. Você começa um trabalho, não termina um trabalho, e por aí vai. Isso é pensado hoje, é importante a gente sinalizar. Então a pausa não marca como pausa do trabalho um outro tempo, ela é uma fase do tempo de trabalho. Hoje não temos nenhum outro tempo senão o tempo do trabalho. E aí quando ele vai falando essas coisas, que é preciso fechar os olhos, ele está dizendo assim, é preciso descansar. Que é isso que ele diz aqui atrás. É preciso fechar os olhos. Ó. A massa de informação que se acelera sufoca então o pensamento. Concordo. São tantas informações e pelo WhatsApp então, por favor, muitas. E às vezes você não consegue nem ler um texto de um artigo, e você tem ali 50 para ler, que mandam para você. Também o pensamento carece de um silêncio. É preciso poder fechar os olhos. Fechar os olhos nesse sentido aqui, nesse sentido de descansar, fechar os olhos. E nós não estamos conseguindo fechar os olhos por causa dessa sociedade controlada por imagens. Voltando ao Caibar-Schutel, o Caibar-Schutel vai dizer assim, o saudoso Caibar, no seu excelente livro O Espírito do Cristianismo, que é de onde eu tirei parte desse estudo, que
eu indico? Aí é o ponto alto da nossa conversa hoje. Diz Caibá: dizem que os olhos de Jesus eram tão luminosos e belos que certo dia, aproximando-se de um cão morto, que circunstantes execravam com palavrões, disse: mas como os seus dentes são belos. Então essa história eu também já tinha ouvido dos mais antigos, mas eu nunca vi num livro alguém citar. Ney Lúcius. É, Está no livro de Ney Lúcius. Eu não sabia. Eu gosto muito dessa história. Se você puder me passar. Se eu lembrar. É Jesus no lar? Eu já estou com 70 e poucos anos. Para. Mas será Eu que sei que é Ney Lúcius porque. Mas é Jesus no lar? Já li, já. Será que é Jesus no lar? Não Se alguém sei, descobrir então depois, procura. puder passar. É sobre Jesus mesmo o livro, mas. Eu nem sabia, obrigado. Mas o Caibá fala no livro Espírito do Cristianismo também essa questão desse possível encontro de Jesus. Isso não está propriamente nos evangelhos mais conhecidos, e ele é um grande educador, ele vendo que todo mundo estava reclamando, sei lá, um olhar mais malicioso, que é também o nosso olhar. A gente julga primeiro, para depois conhecer a história, e nós não sabemos a história do outro, o que ele está passando. Aí você julga e meio que decide ali a vida da pessoa, a história da pessoa. Só que Deus não é assim, nem conosco, nem com os outros. Mas nós somos assim com os outros. No entanto, quando é algo relacionado a nós, nós queremos misericórdia, mas não conseguimos aplicar a misericórdia com os erros dos outros. Então isso aqui significa dizer que Jesus via beleza em tudo praticamente. Jesus via beleza em tudo. Nas crianças, a gente precisa enxergar a beleza na infância. Na natureza, o Sermão do Monte foi num lugar próximo à natureza. Ele por si era a representação da natureza no bom sentido, né? Mas ele também sabia que as pessoas às vezes em um local mais próximo da natureza, elas ficam mais calmas. Isso é uma coisa que o educador Rousseau, no livro Emílio, também vai insistir. Que esse projeto de civilização, todo mundo indo para a cidade para dizer que está civilizado, não é. Né? A Nina mora num lugar que é muito bom, né? Eu já fui lá, ali, né? O cheiro do verde, o cheiro da mata, né? E é isso. Isso faz bem, porque a nossa sensibilidade foi tão afetada pelas novas tecnologias que a gente não reconhece nem a importância do nosso entorno. Então, nós achamos, e eu também, até por uma questão de você tentar a sobrevivência, lutar pela sobrevivência, que é perto de onde tem concreto que a gente vai viver melhor. Mas não. Às vezes ali está a insensibilidade. E até para viver ali você tem que tomar cuidado. A vida em apartamento, por exemplo, é uma vida muito difícil. Assim. As pessoas vivem próximas, mas não estão próximas. É uma coisa curiosa para mim. Eu fui criado em casa, né? E numa época onde as pessoas botavam a cadeira na frente da casa e sem problema nenhum. Né? Hoje as coisas mudaram, até por causa da violência, mas eu vim dessa época. Então quando eu vejo assim, um apartamento onde as pessoas moram próximas, mas não são próximas, pelo menos no nível básico de relação, eu lembro de uma vizinha, por exemplo, que quando eu estava enfermo, ela fosse madrugada, ela acordava e ia lá perguntar à minha mãe se a minha mãe estava precisando de ajuda. E aí eu gostava na época de mineirinho, aí ela ia conseguir de madrugada um mineirinho, depois para me agradar, qualquer coisa assim, não que o mineirinho faça bem, mas a representação da ajuda era essa vizinha, essa senhora. E não era alguém doente da família dela. Então isso chama a minha atenção no tipo de convivência que nós estamos tendo hoje, onde está todo mundo naquilo que o sociólogo Zygmunt Bauman chamou de hipercidade, que é todo mundo indo para a cidade e vivendo ali agarrado. É isso que está acontecendo. Outro dia, porque se parar para pensar, né, nosso papel como professor de filosofia é mais isso, né? Colocar pensamentos assim, e no final a resposta cada um vai seguir o seu caminho. Mas assim, o Google Maps me mandou um e-mail que eu fiquei um pouco preocupado. E não porque eu estava aqui ou ali, mas meu pai falou que também já recebeu esse dia, acho que todos vocês recebem. Todos os lugares que eu fui, num período do dia tal até o outro dia, estão todos marcados. Eu falei, caramba, eu fui aqui. E tem a ver com o que eu estou falando agora. Todos os lugares são mapeados onde nós fomos, e
por exemplo, através do celular, é uma das possibilidades. E onde eu fui é onde tinha mais concreto, mais cidade, mais esse modelo de civilização. Então, se você parar, porque nós falamos de autoconhecimento, inclusive do movimento espírita, por causa daquela questão do livro dos espíritos, a gente cita Agostinho, Sócrates, né? Mas no fundo a gente não faz o autoconhecimento. Porque isso também é autoconhecimento, assim. Eu acho que é uma sociedade de controle. Aqui, por enquanto eu não romper com o celular, eu não tenho como romper com isso. Mas o lado bom aí, aplicando o ensinamento de hoje de Jesus, o que isso me mostra? Que o meu tipo de vida está atrelado a uma alimentação equivocada, que agora eu estou tendo que corrigir, mas eu estou corrigindo, tentando corrigir, porque as taxas aumentaram. Eu poderia ter corrigido antes. Mas eu só estou corrigindo agora, e busquei auxílio, porque as taxas aumentaram. Então eu estou ali no nível ali, ó, pode parando, sua alimentação não está legal. E como nós, professores, nos deslocamos de um lugar para o outro e às vezes não dá tempo de almoçar, às vezes a gente se alimenta mal mesmo e acha que está tudo bem. E não está tudo bem. É possível se alimentar bem, ou tanto quanto seja possível se alimentar melhor mesmo, né? Dentro dessa... Mas o que eu quero dizer é isso, assim, na nossa, não sei vocês, mas a minha vida, por exemplo, está muito entre, como dizia a professora, entre ferros. Eu me sinto entre ferros, entre muros, entre lugares de concreto. Eu acho que isso é uma reflexão para quando a gente puder, que a gente está perto do verde, mas voltar a conviver com a natureza, até para a gente melhor valorizá-la. E aí Jesus via beleza em tudo. E mesmo quando Jesus ele fazia uma observação mais acentuada com os fariseus e os saduceus, ele não tinha os olhos carregados de malícia e de raiva e de ódio. Ele não tinha raiva dos fariseus. Ele foi até, como educador, um pouco mais enérgico, mas ele não tinha raiva. Quando nós fazemos a crítica, que às vezes precisa ser feita, mas nós fazemos carregando o nosso ser ainda está revestido desses sentimentos inferiores. Por isso que acho que antes de fazer a crítica, ou falar sobre algum problema de alguém, a gente deve pensar um pouquinho sobre a maneira, né? Porque tudo passa pelo olhar. Se o seu olhar está viciado, está malicioso, possivelmente a crítica vai ser pesada e destrutiva. Mas se o seu olhar for, eu também erro, eu não vou dizer que não é uma coisa que precisa ser reeducada, mas eu também erro, eu vou falar. Então tem uma outra forma de falar que talvez não traga tantos problemas para a convivência que estamos inseridos. E aí, eu queria trazer aqui, até que o nosso tempo é pouco, sobre o olhar de Jesus. Saiu um livro que é de uma editora ligada à Igreja Católica, editora Vozes, que é de um professor, que também é padre, Joseph Doré. E aí ele foi convidando as pessoas, muitos ligados à igreja, teólogos, mas a parte que eu achei interessante é que ele convidou duas pessoas que são muito conhecidas no mundo do pensamento. E o que eles falaram sobre Jesus chamou a minha atenção. E aí eu queria dividir com vocês esses dois textos. Um é Jesus e o Perdão, de um filósofo muito conhecido, que é o Edgar Morin. Deixa eu achar aqui para vocês. E o outro é de um filósofo também, André Comte-Sponville. Do André Comte-Sponville, nós já estamos no reino. Eu acho interessante esse título. Ele está querendo dizer o seguinte, que extraio disso uma espécie de lição que vale para todos. O reino não deve ser esperado, mas vivido, porque ninguém pode fazer senão no presente. O que isso quer dizer, vindo de alguém que não pensa como nós? Que ele enxerga que o que Jesus trouxe, ele trouxe, claro, tendo uma noção de tempo, sabendo que as coisas precisam amadurecer, mas ele falava, por exemplo, quando ele falou para Zaqueu, desce depressa, importa que hoje eu vá à sua casa. É menos correndo, mas mais no sentido de, Zaqueu, se puder, se desidentifique do seu orgulho, porque ele vai fazer mal para você, pode produzir doença, enfermidade.
se desidentifique da sua vaidade tola, porque eu não sei se vocês perceberam, eu acho que o momento agora é propício, nós temos muito mais diferenças entre nós e nós mesmos do que entre nós e os outros. Né? Nós estamos numa condição muito próxima. Porque a gente fala de igualdade, às vezes, mas adora desigualdade, né? Isso é um problema. Eu conheço vários. Igualdade, mas adora se diferenciar. Então, é isso. Jesus falava de igualdade mesmo. Eurípides falava de igualdade mesmo. A Anália falava de igualdade mesmo. Então, esse é um ensinamento, uma reflexão. E o André Pontes Bonville está falando assim, bem, gente, ele fala que é ateu, né? Eu acho que ele não é porque ele escreve coisas bonitas. Talvez ele seja ateu por conta do Deus que apresentaram para ele. Mas é um filósofo muito lido, francês, André Pontes Bonville. E ele diz assim, gente, se eu estou entendendo, olha, tem coisas que podem ser diferentes já. E eu acho que tem a ver com esse Zaqueu, desce depressa, porque você vai se enrolar, Zaqueu, você não vai, aí não está legal. Aí o Zaqueu ficou assim, muito motivado, e a gente entende, né, porque não é qualquer encontro, né? E ele começou a anunciar as coisas que ele ia fazer, que foram importantes materialmente. Mas o mais importante era essa mudança dentro do coração de Zaqueu, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E essa mudança é possível. Eu sei que é difícil, ainda mais no momento que estamos vivendo. Mas o olhar de Jesus é um olhar de esperança. Não a esperança de dizer que vai melhorar e eu não tenho participação nisso. Mas é um olhar de uma esperança robusta, fortalecida, de quem realmente pode ser chamado de o educador da humanidade. E aí, para terminar, que eu sei que domingo, né, tem tempo um pouquinho mais reduzido, o Edgar Morin, ele escreveu um artigo, que eu vou achar aqui, sobre Jesus e o perdão. Deixa eu achar. Achei. O Mestre do Perdão. Então, tem outros textos importantes, é um livro grande, não dá para ler fácil, eu não li ele todo, por favor. Mas assim, estou lendo aos poucos. O Mestre do Perdão. E aí é muito bonito, o texto é perfeito, assim, vem de alguém muito humano. Ele foi chamado uma vez pela Unesco, que é da ONU, para escrever um livro sobre educação, para enviar para todos os países, que é os 7 saberes necessários para a educação no futuro. Escreveu várias coisas, até sobre teoria do conhecimento. Mas ele falando isso, já sabe, ele está naquela trajetória da vida já caminhando para aquele período que nós chamamos de período de despedida da Terra. E ele diz assim, para mim Jesus é um grande líder, ele chama aqui um homem inspirado por um poder superior que ele chama de Pai, é a forma dele falar. E aí ele fala, sua novidade inaudita, que não tinha sido dito ainda e profunda, está relacionada em primeiro lugar com a primazia concedida aos humildes, porque a Grécia não foi humilde. Eu concordo que a Grécia foi grande, mas ela não foi humilde, com a exceção de Sócrates. Não foi. O grego não era humilde. Essa coisa da humildade é do cristianismo. Os povos antigos isso é muito difícil. Então Jesus fez questão de trazer algo que indica essa primeira bem-aventurança. Foi naquela cronologia atribuída ao Evangelho de Mateus, a primeira foi sobre simplicidade, não foi à toa. Foi de propósito. Essa é a nossa hipótese de trabalho. Então ele se dirige às crianças, à inocência, aparece ele como valor, e tudo está relacionado ao olhar. E aí, mas a novidade ainda mais inaudita, que não tinha sido dita, profunda está no perdão. Aí eu acho que tem a ver com o olhar. Porque o nosso olhar está muito pesado, os nossos olhos, eu brinco com os alunos, estão vermelhos, no sentido descarregado. A gente está brigando por muito pouco, gente, muito pouco. E eu pensei que na pandemia, com a pandemia, nós voltaríamos para o convívio bem melhores do ponto de vista interior. Mas o que eu estou sentindo nas escolas, com essa volta ao presencial, com uma volta assim meio desequilibrada, de uma forma também que as pessoas continuam falando no papel, continuam falando na cobrança de papel, na nota, e em forma de recuperar o aluno, mas com 10 questões sobre 20 conteúdos. Não tem como recuperar ninguém com uma prova com 10 questões sobre vários conteúdos. É a primeira coisa. E então, assim, nós voltamos, pelo que eu estou vendo no meu campo de trabalho, no centro de vocês, com as mesmas práticas.
A gente tinha de falar de vida, de acolher os alunos em primeiro lugar e ver como é o processo de ensino-aprendizagem, que se dá na criação, né? Você aprende melhor tenso ou com harmonia, desculpa. Eu me sinto em casa, né? Isso você pode. Ela vai falar com carinho. Mas é nesse sentido. Eu acho que a gente aprende quando o ambiente está bom, isso que eu quis dizer. Entendeu? Assim, na harmonia. Se o ambiente aqui está harmonioso, é mais fácil você refletir. Agora, no ambiente de tensão, a gente volta com a mesma coisa que a gente fazia, com certeza a criança vai sentir. Ninguém gosta de aprender amedrontado. Eu não vi Jesus em nenhum momento usando esse método. Eu acho que ele usou o método do amor e, quando preciso, pontuou. Eu penso assim. Então, para terminar, está aí esgotado praticamente. O final do artigo do Edgar Morin, que é um grande filósofo, um homem muito maduro, ele diz assim: o último perdão foi imaginado por Dostoiévski, escritor russo, no livro Os Irmãos Karamazov. Jesus retorna na Espanha no momento em que ardem as fogueiras da Inquisição. O grande inquisidor manda prendê-lo e encarcerá-lo. Aí ele vai dizendo o que aconteceu e tal. O inquisidor vai encontrar com Jesus, está pronto para crucificá-lo novamente. Resta saber se Jesus, né, estivesse aqui entre nós, como nós o receberíamos. E aí Jesus o trata bem. E, enfim, ele termina: perdoar é um ato muito difícil, que não é apenas renúncia à punição, mas exige generosidade e bondade. Em vez do mal pelo mal, eu retribuo o mal com o bem. E isso vindo Poxa, de... você fechou com o que abriu. A abertura da reunião foi isso. Foi a página. Retribuiu o mal com o bem, retribuiu o mal com o bem. E sobre o perdão, para não esquecer, todo mundo sabe, né? Não é nem a minha praia, vamos dizer assim. Tem pessoas ligadas à psicologia que podem fazer esse trabalho melhor do que eu, mas eu, como professor de filosofia, o pouco que eu entendi é que perdoar não é esquecer. Ninguém está pedindo você esquecer, porque é uma experiência de alguma forma difícil para você, está no seu corpo, tá? Mas é o olhar. Você só pode voltar, por isso que a gente não volta sozinho, e aí tem a importância da terapia, todos os profissionais ligados à saúde, etc. A gente só volta com maturidade, né? Quando a gente não consegue voltar com maturidade sozinho, a gente volta acompanhado. Você não vai voltar sozinho do seu passado, você vai botar um peso muito grande em você. E aí, essa coisa de retribuir para terminar e concluir, juro, o mal com o bem, passa pelo olhar. Porque o nosso olhar, que é a primeira forma de entrada, né? Como nós nos relacionamos, ele precisa estar revestido de generosidade e de bondade. Senão você não vai conseguir seguir adiante e vai ter desejo de disputa, vai ter desejo de punição. E isso não leva ninguém a